Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje vamos continuar fazendo exercícios sobre a função exponencial. Esses exercícios que nós fazemos se referem à parte teórica da função exponencial que já gravamos em aulas anteriores. Se você tiver alguma dúvida, é um bom momento para você assistir essas aulas. Vamos lá, vamos fazer a leitura do exercício juntos e a solução. Bom, o primeiro exercício diz o seguinte: qual é a condição necessária e suficiente que o número real k deve satisfazer para que a equação 2 elevado a x igual a 4 menos k quadrado tenha solução? Ora, vamos fazer a seguinte análise. Aqui eu tenho uma função f definida como f de x igual a 2 elevado a x. Nós estudamos e sabemos que essa função ela tem domínio no conjunto dos reais. Entretanto, as suas imagens estão no conjunto dos números reais positivos. Ou seja, 2 elevado a x, para um x real qualquer, não vai ter imagem zero e também não vai ter imagem negativa. Então, essa equação que está aqui só tem solução se k menos k quadrado for um número positivo. E dizer que k menos 4 menos k quadrado é um número positivo é o mesmo que escrever isso aqui. Ó. 4 menos k quadrado maior que zero. Bom, agora o que eu devo fazer? Resolver uma inequação do segundo grau. Resolver essa inequação do segundo grau é simples. Por quê? Porque eu sei analisar essa expressão aqui como uma função quadrática. Se eu analiso essa função quadrática que está aqui destacada com a letrinha g, eu consigo estudar o sinal dela, ou seja, saber quais são os valores de k que vão tornar essa expressão positiva, negativa ou zero. Lembrando que o meu objetivo é descobrir o k que torna esse resultado positivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir os valores de k que tornam essa minha expressão igual a zero. 4 menos k ao quadrado igual a zero é o mesmo que fazer 4 igual a k quadrado, e eu concluo que o k pode ser 2 ou menos 2. Como aqui eu tenho uma função quadrática com concavidade para baixo, ou seja, o gráfico vai ser uma parábola e a concavidade da parábola é para baixo. Então o gráfico vai ter essa cara. Se eu fizer um eixo horizontal, e esse eixo horizontal, vou colocar aqui a letrinha K, eu já sei os valores de K que vão ter imagem zero. São eles menos 2 e 2. Agora, analisa o gráfico comigo. Se eu tomo um determinado K menor que menos 2, ou seja, aqui à esquerda do menos 2, o gráfico está embaixo desse eixo horizontal. Então, a imagem é negativa. Se eu tomo um outro determinado K que é maior que 2, o gráfico está embaixo desse horizontal, a imagem é negativa. E se eu tomo um K que está entre menos 2 e 2, o gráfico está em cima do eixo horizontal. Então, a imagem é positiva, que é justamente o intervalo que a gente quer. Os valores de K que vão tornar 4 menos k quadrado positivo. Então, para que 4 menos k quadrado seja positivo, basta que o número k esteja no intervalo que vai de menos 2 a 2. Então, qualquer número real compreendido entre menos 2 e 2 faz com que essa equação que está aqui tenha solução. Vamos resolver mais um exercício. Me acompanha.
Vamos fazer a leitura junto desse segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: seja uma função f de domínio real e contradomínio real não negativo sem o zero, ou seja, real positivo, definida por f de x igual 3 elevado a x² menos 5x menos 3. Então, eu já sei aqui a lei de formação, ou seja, a imagem da minha função f. Determine os valores de x tais que f de x seja menor que 27. O que eu quero descobrir é que x tem imagem menor que 27. Lembrando que como a gente definiu a função, f de x é 3 elevado a x² menos 5x menos 3. Para fazer essa análise, é importante escrever o 27 como uma potência de base 3. E é simples, porque 27 é 3 elevado ao cubo. Olha que importante. Como a base é 3, eu consigo concluir que 3 elevado a x² menos 5x menos 3 é menor que 3 ao cubo, x² menos 5x menos 3 é menor que 3. Por que eu consigo concluir isso? Porque a base é um número maior que 1. A gente já estudou nas aulas anteriores. Sabemos que quando a base é maior que 1, isso vale. Seria diferente se a base fosse um número compreendido entre 0 e 1. Esse é um outro exercício que a gente vai fazer um pouquinho mais na frente. Vamos lá. x² menos 5x menos 3 menor que 3 é o mesmo que escrever que x² menos 5x menos 6 é menor que 0. E agora eu faço a análise como eu fiz da anterior. Vamos descobrir primeiro quais são as raízes de x² menos 5x menos 6, os valores de x que tornam isso aqui 0, e daí a gente analisa. Bom, a soma das raízes é menos b sobre a, é 5, e o produto das raízes é c sobre a, é menos 6. Descobrir dois números que a soma é menos 6, que a soma é 5 e o produto é menos 6, é simples. Basta que você tenha os números 6 e menos 1. Por quê? Se eu somar 6 com menos 1, o resultado é 5 e o produto é menos 6. Então, já descobri os valores de x que tornam esse meu lado aqui esquerdo 0. Como eu sei que o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade para cima, a análise que a gente faz é essa aqui. Qualquer valor de x menor que menos 1 torna essa expressão positiva. Basta verificar que o gráfico está em cima do eixo horizontal. Qualquer valor de x maior que 6 também a torna positiva. E onde a gente está procurando? Os valores de x que tornam essa equação um número negativo. São eles os valores compreendidos entre menos 1 e 6. Então, a solução dessa minha equação é x pertence ao intervalo que vai do menos 1 até o 6. Um abraço, até a nossa próxima aula.